Salve, salve, queridos amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então, excelente madrugada a todos vocês. Eu me chamo Felipe Duque e estou aqui, nesse curso para falar sobre as incidências, de tributário, maiores incidências tributárias que podem cair no concurso da Defensoria Pública da União. Então, desde já, cumprimento a todos vocês e queria ressaltar uns tópicos sobre a execução fiscal que eu acho que são muito relevantes para a sua prova. Primeiro porque não deu tempo de eu aprofundar alguns detalhes quando eu fui falar na DPE. Não foi me permitido esse tempo para aprofundar. E segundo que eu acho que há uma grande relevância, especificamente na prova da Defensoria Pública da União, desse instituto, porque eu já trabalhei na execução fiscal com um defensor público da União do outro lado. E o que eu achei muito relevante foi justamente essa perspectiva. Veja, professor, qual é a maior incidência da execução fiscal? Ou melhor dizendo, quais são as duas incidências da execução fiscal que nós podemos ter a Defensoria Pública da União no polo, Primeiro, muito simples, executado, ele é hipossuficiente, e esse executado hipossuficiente, ele vai contratar, ou melhor dizendo, ele vai até a Defensoria Pública da União e solicita a sua defesa, porque ele não pode contratar um advogado. Não tem condições econômicas para tanto. Então, nessa ação de execução fiscal, você pode trazer ao polo a Defensoria Pública da União na condição realmente de defensora, dos direitos do executado. Então, você vai ter a exequente como a União, o Estado, quer dizer, a União, no caso, a gente está falando DPU, e você vai ter no executado assistido pela DPU. Beleza. Isso aí eu entendi, professor. E aí, nesse microsistema de execução fiscal, nós temos diversas coisas que podem ser alegadas pelo defensor público da União, e também que eu acho que isso aqui é questão de prova prática e prova objetiva, por isso que eu vou comentar com vocês também, tá? Qual é o rito tradicional? O rito tradicional é que a gente vai ter sempre a hipótese de incidência, temos um fato gerador, do fato gerador nós temos uma obrigação tributária, da obrigação tributária nós temos um lançamento, do lançamento nós temos um crédito tributário, do crédito tributário nós temos a inscrição em dívida ativa, e com a inscrição em dívida ativa nós temos uma execução fiscal. Então a gente está falando dessa situação aqui, O sujeito que, com a execução fiscal, ele entra com a ação contra o executado que está assistido pela DPU. Beleza, professor. Entendi a ideia? Então, perceba, nessa perspectiva, quando nós temos a execução fiscal, nós temos um procedimento muito claro, muito claro. Eu vou abrir a lei aqui, inclusive, e aí você acompanha comigo o meu raciocínio, para você perceber um campo de atuação da DPU. Você vai ter aqui a execução fiscal. Na execução fiscal, o que é que você vai ter? Uma cobrança de uma dívida ativa da União. Está falando da Defensoria Pública da União. E aí, o primeiro ponto é que você tem aquelas duas opções, ou você está representando o executado de início, e eu vou te dar a segunda opção agora. Porque a Fazenda Pública constitui a CDA, A CDA, para ela ser constituída, é um grande processo administrativo em que ele vai passar por um controle de legalidade de um procurador da Fazenda Nacional, porque eu acho que não sei se você sabe como é que constitui uma CDA, mas é o seguinte, nós temos uma obrigação tributária, um crédito tributário, que ele pode ser lançado pelo auditor fiscal, por algum tipo de dívida tributária da União que não seja até o auditor fiscal, seja o Ministério Público do Trabalho. E aí, nesse caso, o órgão de origem, ele manda esse processo administrativo para
Procuradoria da Fazenda Nacional. E a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela vai fazer um controle de ilegalidade. Como assim? E tem na lei, né? A dívida ativa da União, ela vai ser apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. O que é que cabe a um procurador da Fazenda refazer? Ele vai realizar um controle de legalidade e regularidade. Como assim, professor? Ela vai olhar para aquele processo e vai ver se aquele processo administrativo houve um efetivo contraditório, se houve uma efetiva ampla defesa. Vai verificar se não há nenhum tipo de nulidade na constituição daquele crédito. Por quê? A fase judicial é com a Procuradoria da Fazenda, mas todo o trâmite administrativo, antes de constituir o crédito, eu estou falando de CDA, ela pertence ao órgão de origem. Então, suponha que o auditor fiscal, ele viu que o cara oferiu renda, imposto de renda. Haverá uma notificação do sujeito passivo para que ele pague aquela dívida ou para que ele impugne aquela dívida. Para que ele possa falar, não, não fui eu que oferi renda. Ou então você classificou de maneira errada. E aí, consequentemente, na fase administrativa, o órgão de origem, perceba, um órgão de origem ele manda essa CDA para a Fazenda Nacional. Então, o órgão de origem, que está responsável por mandar a cartinha para notificar se ele quer pagar, se ele quer impugnar. Isso, porque quando a gente tem um lançamento, nós temos apenas um crédito, né? Provisório. Como assim, professor, provisório? O CTN dá 30 dias para que o sujeito impugne ou pague, né? E só assim nós teremos um crédito definitivamente constituído. E a quem compete fazer isso? O órgão de origem. Então, o procurador da Fazenda Nacional, fazendo esse controle de legalidade e regularidade, ele vai basicamente analisar, antes dele escrever aquele crédito, ele vai olhar para aquele crédito e vai falar, olha, respeitaram todos os direitos constitucionais no processo administrativo, ou seja, é realmente aquele cidadão, a base de cálculo está correta, houve realmente o fato gerador, houve alguma nulidade, feito um contraditório ampla defesa, foi o endereço correto que chegou a cartinha dele para ele poder se defender. Se esse crédito eventualmente decaiu, né, passou de 5 anos no prazo para constituir o crédito, então, se a Fazenda Pública Fazenda Nacional perceber que houve algum vício ali que pode ser corrigido, ela devolve para o órgão de origem o processo. Fala, olha, retifica, né? Cita o cara, porque ele não foi citado, para saber se ele vai querer se defender ou não, no processo administrativo. Eu não estou falando nem de esfera judicial. Ou então, se ela verificar que tem algo nulo mesmo, feito um crédito, o crédito decaiu, né? Atingido pela decadência, fulminou, artigo 173 do CTN. Então, nem há que se falar em inscrição de dívida ativa, logo nem propôs execução fiscal. E aí, beleza, eu quero chegar no segundo ponto. Então, quando a gente tem uma execução fiscal, você tem aqui o termo de inscrição de dívida ativa, tudo bem. Você tem que a dívida ativa tem uma presunção de certeza e liquidez, e você tem contra essa execução fiscal contra quem ela pode ser promovida, tá tudo aqui. O que é que precisa para propor uma execução fiscal? Nada, né? Praticamente. Por quê? Você vai dizer o juiz a quem é dirigido, ou seja, você vai indicar o juízo, isso aqui até tecnicamente está errado, né? Porque você tem o Código de Processo Civil de 2015 até corrigiu isso, né? Você não endereça a petição a juiz, é a juízo, mas enfim. Você faz o pedido e o requerimento para citação. E a petição inicial, ela já vai com a CDA, e a CDA tem tudo, né? A CDA tem tudo. Professor, o que é importante saber? Calma, vamos lá, eu estou sendo muito claro com você. A CDA faz parte integrante dela como se tivesse sido transcrita. E aí o juiz, ele recebe a petição inicial,
com a CDA e fala, tudo bem, tudo certo aqui, ele dá um despacho. Quando ele dá esse despacho, a gente vai para o artigo 7º. O despacho do juiz na execução fiscal, ela é um plus. Ela é um plus. Porque o despacho do juiz da execução fiscal, ele determina um bocado de coisa. O despacho do juiz, ele defere inicial, ele importa na ordem para citação, e aí, defensor público da União, perceba, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, ele determina uma penhora se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Ele determina um arresto, se o executado não tiver domicílio dele se ocultar, e ele registra também a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas, e já manda avaliar os bens. Então, quando ele dá esse despacho, o juiz dá o despacho na modalidade do artigo 8º, com um bocado de determinação. O despacho do artigo 8º, ele fala o quê? Doutor, você tem 5 dias. Você tem 5 dias para pagar. Nesses 5 dias, executado. 5 dias para pagar. Nesses 5 dias para pagar, você me pague com juros e com multa. Tá? Com juros e com multa. E esses juros e multa, eles vão estar indicados na CDA. Ou você precisa, ou você vai garantir a execução. E ele vai te dizer como a citação será feita. E a gente vai entrar na ideia agora. Por quê? O artigo 8º dá várias modalidades de citação. Qual é o caso em que a Defensoria Pública entrará agora? Primeiro caso, o executado, ele procurou você, quando ele já recebeu a citação. O segundo caso é quando o sujeito, ele não procurou você. Como assim, professor? Como assim? Eu não entendi. Quando é que nós temos a outra opção da DPO entrar? E aí, no caso, você tem puramente a ideia, por exemplo, de um réu que foi citado pelo correio, não conseguiu, não achou o réu. Mas aí a Fazenda Pública começou a perceber que ele estava se desfazendo do seu patrimônio. Então, quando ele estava se desfazendo do seu patrimônio, a Fazenda Pública entrou com a cautelar fiscal, por exemplo, né, e mandou bloquear, penhorou os bens do devedor. Tentou achar ele, não achou, tudo mais. E aí ela estava executando seu patrimônio. Aí vem o juiz e fala o seguinte, epa, se eu tenho algum tipo de réu que seja revel, eu tenho que nomear o quê? O curador especial. E aí entra vocês, excelentíssimas colegas, né? Entra justamente você como defensor público da União e vai exercer a curadoria especial em execução fiscal. E aí no nosso próximo bloco a gente continua esse debate aqui para te mostrar coisas interessantíssimas que caem em execução fiscal, em provas objetivas, caem na sua vida prática e também na prova discursiva, beleza? Nós já vimos então a execução fiscal em que hipóteses a DPO iria atuar, né? E aí eu vou aqui trazer duas modalidades que eu acho interessantes, porque envolvem muito a visão da prática, velho. Totalmente a visão da prática. Porque você pode chegar, então, através do próprio executado ou através da curadoria especial, né? Geralmente, eu já vi mais atuação na prática dessa primeira hipótese. Mas tem também quanto a executado. E aí a gente vai chegar e aprofundar agora.
A primeira hipótese que nós temos de curiosidade é o seguinte: várias vezes temos um réu que ele é revel, né? E quando o réu é revel, às vezes a Fazenda Pública acaba citando ele, digamos assim, de qualquer maneira, e o defensor recebe os autos, depois que já tem um patrimônio bloqueado ali. Ele não constitui advogado, a Defensoria Pública está lá nos autos. E eu já vejo um ponto relevante: nulidade, garantia para embargos e, por último, nós falaremos dos honorários, porque é um tema polêmico. Eu não pude aprofundar no que tange a Defensoria Pública do Estado e eu vou aprofundar agora. Então perceba, primeira coisa que você tem que olhar, artigo 8º. O artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, ele vai dizer quais são as formas que são feitas a citação. O executado, ele será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa ou garantir a execução. Então, inciso primeiro, a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. Inciso 2. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta, no endereço do executado, ou, se a data for omitida, se o aviso da recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça por edital. E ele vai falar do edital de citação e por aí vai. Então, veja só. Qual é a ideia? Né? Quando o executado, quando nós temos o despacho do juiz, esse despacho do juiz determina todas aquelas atribuições da inicial. Então, quando o executado é citado, ou ele vai pagar a dívida, ou 2, ele vai garantir a execução, ou 3, ele não paga e também nem vai garantir a dívida. Então, ele tem essas 3 opções, executado. Então, na primeira opção, ele faz o pagamento, ou seja, ele paga o valor cobrado, a execução é extinta, o pagamento ele é feito no depósito, na conta bancária vinculada ao juiz, ele pode garantir para apresentar os embargos, e a gente tem um cara que não paga nem garante. Né? Essa seria a ideia. E a gente tem algumas questões interessantíssimas. Por quê? A grande ideia é que, se você tem um réu que vai ser revel, você atua como curador especial, você fará a defesa. Você vai fazer a defesa, apresentar os embargos. Só que, se você lembrar, o artigo 16, parágrafo 1º da LEF, ele diz que para você apresentar a defesa, você tem que garantir o juízo. 16, parágrafo 1º. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Isso aqui, o STJ já disse que prevalece em face do CPC. Porque o novo Código de Processo Civil, ele já dizia que você não precisa garantir para se defender. Isso é algo que não faz sentido na concepção do Código de Processo Civil. Se você quiser ter um efeito suspensivo lá no CPC, aí você apresenta garantia. Mas, tendo em vista o princípio da especialidade, artigo 1º da Lei de Execução Fiscal, há prevalência do artigo 16, logo aplicamos na Lei de Execução Fiscal. Aí, caso concreto, você recebe um caso como defensor público, como curador especial. E aí o STJ já se manifestou sobre esse tema.
que é o seguinte: você, como curador especial, apresenta a defesa, apresenta os embargos. Só que você tem que pagar o preparo, você tem que apresentar garantia para se defender. E aí perceba, né? Quando a gente tem a função da Defensoria Pública como curador especial, temos uma função atípica da Defensoria Pública. E aí, nesse caso, a Fazenda Pública vai argumentar, olha, você tem que garantir o juízo para opor embargos. E aí, o que é que o STJ decidiu? O STJ decidiu, a Corte Especial do STJ, manifestando sobre esse tema, no RESP 978-895, no RESP 978-895, eu já estou adiantando um tema, pulou na verdade. É o seguinte, como assim você tem uma pessoa que precisa apresentar a garantia como curador especial? Se você está exigindo da Defensoria Pública que apresente a garantia, você vai esvaziar a atuação do órgão. Você está vulnerando um princípio constitucional consagrado, que é a ampla defesa e contraditório. Então, nos casos em que a DPU atua na condição de curador especial, você tem que depositar valores quando vai se defender na execução fiscal. E aí o STJ, olha, realmente, para apresentar os embargos à execução fiscal, você, DPU, quando estiver na condição de curador especial, você não precisa garantir o juízo, você tem uma dispensa. E aí, portanto, garantia para embargos não precisa. Por quê? O STJ decidiu isso em recurso repetitivo, que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao juízo para opor embargos à execução. Porque seria um contrassenso você admitir a legitimidade de um curador especial para defender, para opor embargos, mas exigir por iniciativa que ele tivesse que garantir o juízo de um réu revel. Mormente se tratando de defensoria pública, né? Porque seria algo desproporcional ao embaraço, ao exercício desse munus público. E aí você ofenderia, consequentemente, o contraditório à ampla defesa. Logo, é desnecessário você garantir o juízo como curador especial. Essa é a primeira observação importantíssima da nossa aula. Importantíssima. Pelo interesse social, pelos postulados da Defensoria Pública. Isso aqui é uma questão tanto de prova objetiva como de prova discursiva. A garantia para embargar na execução fiscal, ela não se aplica à Defensoria Pública. E aí a gente vai para um caso de nulidade. Um caso de nulidade seria o seguinte. Não sei se você conhece, mas é muito comum que, quando a gente vai para o artigo 8º, nós temos as hipóteses sucessivas. Né? Sucessivas. Então, o dispositivo do despacho fala que haverá a citação pela sucessiva modalidade no artigo 8º, e aí a jurisprudência pegou um caso justamente assim. E eu já atuei num caso assim. Ou seja, quando a gente vai aqui para o artigo 8º, ele dá as modalidades de citação. Modalidade de citação. Perceba que ele fala que a citação pode ser feita também por oficial ou por edital, aqui no final, no artigo 3º. E aí o primeiro ponto é o seguinte. A citação feita pelos Correios, ela é a primeira a ser feita. A leitura do dispositivo passado mostra que nós temos sucessivas modalidades. Então, você tem que fazer uma, depois outra, e por aí vai. E nessa compreensão, o STJ falou o seguinte, olha, você pode fazer a citação por edital em execução fiscal. Porque era um grande questionamento.
Você pode fazer. Mas você só pode fazer com alguma observação aqui. Fecha o parênteses. Geralmente você tem o quê? O cara é citado pelos Correios. Aí você não acha o cara. Então você não acha o cara, você teria que pedir para o oficial de justiça, depois você pediria para o edital. Mas acontece que tem alguns casos que a Fazenda Pública ela não se atém e aí ela pede, por exemplo, da citação pelos Correios, ela já pede a citação, sei lá, por edital. E aí perceba, né? A citação por edital, ela é muito difícil de ser vista hoje em dia. Ninguém vai ver um diário. Então é muito comum que o réu ele fique revel numa citação por edital. Então, isso tem gerado grandes nulidades. Por quê? A súmula 414 do STJ, ela fala o seguinte. A súmula 414 do STJ, ela fala o seguinte, olha, você pode citar por edital, tá? Mas a citação por edital, quando frustrada as outras modalidades. E aí o que eu via? A Defensoria Pública da União, muito atenta, né? Ela percebia que o cara foi, às vezes nem foi citado pelos Correios, teve um caso que ele foi diretamente para o edital, já começou por edital. Ninguém se atentou, nem o juiz, nem o procurador. E a gente tem aqui uma nulidade. Porque você tem que obedecer a regra de solicitar pelos Correios, depois por oficial de justiça e, por último, por edital. Porque esse é o comando da súmula 414 do STJ. Você tem aqui uma relação sucessiva, como diz o dispositivo. Então, primeiro você tenta pelos Correios. Segundo, você tenta por oficial de justiça. Se não conseguir, você vai para o edital. E a súmula 414 vai lá e diz, olha, a citação por edital na execução fiscal ela é cabível, mas quando frustrada das demais modalidades. Tá? E aí, o cara que for executado, né, citado por edital ou citado por hora certa, se ele permanecer revel, você nomeia curador especial e esse curador especial tem uma legitimidade para apresentar embargos. No caso, são vocês, né, colegas? Vão trabalhar, se Deus quiser, na execução fiscal. Só que aí temos uma exceção também. Professor, então quer dizer que sempre vai ter que ser Correios, oficial e edital, é? Se não tiver essa ordem, você já vai alegar uma nulidade aqui. Tá na cara. Por quê? Se ele começar por edital mesmo, citação, nulidade. E aí eu tô te ajudando no teu jurisdicionado para te mostrar realmente um caso prático, né? Súmula também, que cai em prova objetiva, cai em prova discursiva. Eu daria isso aqui um grande tópico em prova discursiva da defensoria. Sério mesmo. E a gente aprofunda só a exceção, para também você tem que ter exceção nessa questão de nulidade, e a gente chega no tema dos honorários. Beleza? Simbora então. Bom, então, qual seria a questão da nulidade? Qual seria a exceção? Professor, se você leu comigo o dispositivo, você percebeu que ele fala que a gente tem que seguir essas modalidades, né? Observadas as seguintes formalidades. A citação é feita pelo correio, com a R. E aqui, leia. Se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. Então, a Fazenda Pública ela pode requerer por outra forma, professor. Como é que existe essa nulidade? Calma. A Fazenda Pública ela pode requerer por outra forma. Mas tem uma lógica aqui. Por qual é a lógica? O STJ interpretando isso aqui, ele falou, olha, o dispositivo acima fala que tem sucessivas modalidades. Então, realmente, você vai ter que fazer correio, oficial de justiça e edital. Mas qual a lógica, então, de se a Fazenda Pública requerer por outra forma? Saca a ideia. Vê como é legal. Suponha que você tem uma execução fiscal contra o sujeito A. Tá. Nessa execução fiscal, eu estou cobrando R$500 mil. Nessa execução fiscal, eu tentei citar o cara pelos Correios e não consegui. Depois eu tentei citar o cara pelo oficial de justiça. Também não consegui.
foi citar o cara agora para edital. Aí não tem como, né? Edital feito. Aí agora vem ter outra execução fiscal, supondo de 1 milhão, contra o mesmo sujeito A. Você vai ter que fazer o quê? Citar o cara pelos Correios, oficial de justiça e edital. Se eu perceber que pelo meu sistema lá, que é concatenado com a Receita Federal, o endereço do cara é o mesmo, é igual ao do processo A, que tentei pelos Correios, não consegui, tentei para o oficial de justiça, não consegui, porque eu vou nesse processo aqui solicitar de novo Correios, oficial, para só por último para edital. Sacou a ideia? Por isso que ela fala ali, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma. Então a jurisprudência interpretou isso aqui e falou o seguinte, realmente, se a Fazenda Pública comprovar que quer por edital com esse fundamento, não há nenhum tipo de nulidade. Entendeu a ideia? Eu estou comprovando que possui o mesmo endereço, porque no processo tal, ele foi citado para edital justamente porque não chegou. Porque esse mesmo endereço se mantém. Então, isso é um princípio da economia processual, né, gente? Então, não faz sentido haver nulidade. E aí, essa é como você interpreta o dispositivo quando ele fala se a Fazenda Pública não requerer por outra forma. Seria isso aqui. Agora vamos falar dos temas dos honorários. Né? Eu mostrei esses julgados que mostram a aplicação irrestrita da súmula 421. Súmula 421, veja, um acórdão recente, TJDFT, né? Março de 2021, aplicando a súmula 421. Aí eu mostrei também esse outro julgado, TJ do Rio de Janeiro, aplicando também a súmula 421. Mas quando tem um ente distinto, né? Problema nenhum em condenar honorários. E aqui você tem quando opõe essa para executividade e considera também que não deve ter honorários por causa da confusão. E por aí vai. E esse último julgado ele é interessante que ele fala o seguinte, né? Em se tratando de curador especial de revel, citado fictamente, exercido pela Defensoria Pública, desarrazoada se revela a exigência do prévio recolhimento do preparo, sob a fenda do princípio da ampla defesa. Se lembra? A Defensoria Pública não precisa do preparo e ela nem precisa garantir. O preparo, gente, porque os embargos à execução fiscal no artigo 16, ele tem uma ação, é uma ação autônoma, uma ação heterotópica, como a gente pode dizer, um meio de defesa heterotópico, ou seja, ele não é uma peça, ele fica em autos apartados, é como se ficasse o processo principal e os embargos. Então, ele gera custas, essa é a ideia. E ele vai, não cabe fixação de honorários em prol da Defensoria Pública a título de remuneração da Curadoria Especial de um réu revel citado para edital, porque seria uma função institucional, conforme o artigo 4º, inciso 16 da Lei Complementar recente do STJ. Então, aqui você tira o primeiro tópico. Quando a Defensoria Pública tiver como curador especial de réu revel, não haveria condenação honorária. TJ Espírito Santo, fevereiro de 2021, mas calma. Nós temos aqui algumas coisas interessantes para falar. A primeira é justamente sobre a súmula 421 do STJ. Porque essa súmula ela é controversa. Né? Cá entre nós, ela é controversa. Súmula 421 do STJ. O que é que ela fala, professor? A súmula 421 do STJ. Dê um pause no vídeo. Você não pausou, nem eu. Então vamos lá. Ela fala o seguinte, olha, os honorários advogatícios, eles não são devidos à defensoria quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público
a qual pertence. E eu tenho mostrado para vocês que isso tem sido bem controverso. Por quê? Porque, veja, imagina o sujeito que ele entra com ação de reparação de danos contra a União. Ele não pode contratar advogado, ele contrata a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, ela está no polo passivo de uma ação de execução fiscal. E aí o juiz ele vai julgar procedente aos seus embargos à execução fiscal. E a pergunta é, o juiz ele pode condenar a União a pagar honorários em favor da DPU? Se a DPU ela está patrocinando uma causa contra a União, contra alguma entidade federal, e o poder público ele é sucumbente, né? Ele tem que pagar honorários para a Defensoria Pública? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí nós temos alguns caminhos a serem feitos. Porque nós temos como primeira fundamentação, logo, a Lei Complementar da Defensoria. A Lei Complementar da Defensoria, a Lei Complementar 80, de 1990, ela vai dizer lá no seu artigo 4º, inciso 21, ela prevê que é devido honorário advogatício para a Defensoria Pública, mesmo que a parte sucumbente seja um ente público. Então, se puder, abra aí o artigo 4º e 21. Ela fala o seguinte, tá? Ela fala o seguinte. Se você tem uma execução, você vai receber uma verba sucumbencial, inclusive por qualquer ente público. E essa verba honorária, ela será devida a fundos geridos pela Defensoria para gastar com o aparelhamento e a capacitação dos seus membros e servidores. Só que o STJ, em 2010, ele entendeu que não seriam devidos honorários advogatícios e editou uma súmula, que é essa súmula 421. E o exemplo prático é o seguinte: se João ele é assistido pela DPU, ele ingressa com ação contra a União, mesmo que o pedido seja julgado procedente, a União não pagaria honorários advogatícios porque a DPU pertence à União, pessoa jurídica de direito público. Se, por exemplo, João ele é assistido pela DPE Amazonas, ele entra com ação contra o Estado do Amazonas, é julgado procedente, o fato da DPE pertencer ao Estado do Amazonas, que é a pessoa de direito público, não teria honorários. E qual é o argumento do STJ? O STJ argumenta que haveria uma suposta confusão. Como assim? A justificativa do STJ para editar essa súmula foi que se a Fazenda Pública ela fosse condenada a pagar honorários em favor da Defensoria Pública, ela estaria pagando um valor para ela mesma. Porque o orçamento da Defensoria Pública é oriundo do ente público. Então, se a União fosse condenada a pagar honorários para a DPU, haveria aquilo que a gente no direito civil chama de confusão, já que os recursos da DPU viriam do governo federal. Quando é que ocorre uma confusão? Ocorre quando na mesma obrigação você tem uma única pessoa que tem a qualidade de credor e devedor. E aí esse entendimento, ele deu origem à súmula. Certo? Por outro lado, mesmo de acordo com a STJ, se você tem a Defensoria Pública, ela teria direito aos honorários caso ela tivesse sido proposta contra um município, por exemplo. Porque a Defensoria Pública ela não integra a mesma pessoa jurídica do município. E aí por isso que quando a gente viu esse caso aqui, você mostra uma ação de execução fiscal proposta pelo município e você teve uma sentença de extinção da execução fiscal sem condenação
e a Defensoria Pública tinha patrocinado os interesses do executado. Então, a Defensoria entrou com recurso para fixar honorários, e os honorários foram fixados. Aqui você já tem município contra o DPE. Aí tem honorários. Súmula 421. Sem polêmicas. Isso aqui é sem polêmicas. Mas o que é polêmico é o texto dessa súmula 421. Por quê? Porque há quem entenda que essa súmula não se aplicaria em alguns casos, tá? Quer dizer, que ela teria sido superada, melhor dizendo. Por quê? Nós tivemos recentemente várias emendas constitucionais. Emendas constitucionais 45 de 2004. Nós tivemos emendas constitucionais 74 de 2013. E nós tivemos a emenda constitucional 80 de 2014. Essas emendas constitucionais, elas, ou melhor dizendo, a própria súmula 421, ela parte do pressuposto que a Defensoria Pública ela seria um órgão subordinado do Estado ou da União, né? Ou seja, que ela não tem autonomia. E as emendas constitucionais, elas modificaram a concepção da Defensoria Pública, elas deram autonomia à Defensoria Pública, reforçaram a autonomia já existente. Porque antigamente a Defensoria Pública era tido como uma secretaria, como um ministério, que não é verdade. E aí a gente teve a emenda constitucional 45, que falou que as defensorias públicas estaduais, você tem autonomia funcional, você tem autonomia administrativa. E aí, nesse passo, a gente finaliza essa explicação aqui no próximo bloco, só para ficar bem fechado, a gente fazer algumas questões aí que envolvem a execução fiscal. Beleza? Vamos embora. Então, nós voltamos aqui para a gente finalizar aquela questão da súmula 421, né? A súmula 421 do STJ e sua aplicabilidade. Porque eu estava comentando com vocês que nós tivemos algumas emendas constitucionais. Então, por exemplo, vamos para o 134. 134, parágrafo 2º, ele fala que as defensorias públicas são asseguradas o quê? Autonomia funcional e autonomia administrativa. E até iniciativa orçamentária, né? E essa autonomia ela já foi reconhecida pelo STF várias vezes. A gente já tem essa concepção, né, da autonomia diversas vezes. E se você reparar bem, você vê que no parágrafo 2º ele só fala em defensorias públicas estaduais, né? A Defensoria Pública da União ela não foi contemplada. A Defensoria Pública do DF ela não foi contemplada. Então, a DPU e a DPDF, mesmo após a emenda constitucional 45 de 2004, elas permaneceram subordinadas. E isso era uma grande distorção. Essa distorção foi corrigida na emenda constitucional 74 de 2013. E se você perceber, né, houve uma alteração. Aplica-se esse parágrafo 2º tanto para a DPU como para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, a emenda constitucional 74, ela conferiu de forma indiscutível uma autonomia, tanto para a DPU quanto a DPDF. Então, a emenda constitucional 80 de 2014, ele reforçou ainda mais essa autonomia para a instituição. Então, atualmente, é pacífico o entendimento que a Defensoria Pública ela não pode ser considerada um mero órgão. As emendas constitucionais, que a Defensoria Pública não é um mero órgão da administração direta, né? A Defensoria Pública ela tem a autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
Isso está no 134, parágrafo 2º. Então, como órgão autônomo, o repasse do recurso à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo, com o Ministério Público, ele é uma imposição constitucional. E o fato de ser uma imposição constitucional, ela deve ser efetuada com duodécimos também. Então, se a Defensoria Pública tem um orçamento próprio, ela tem autonomia. E a gente teve uma decisão importante. Porque a gente vai ter, de um lado, o STJ, com sua súmula hoje, 421, e do outro lado, olhando um pouco para isso, nós temos o STF, mas em uma decisão antiga. Tá? Porque apesar da gente ter inúmeras decisões do STF que reconhecem a autonomia da Defensoria Pública, faltava analisar a questão dos honorários de acordo com essas emendas. Né? Isso aconteceu numa ação rescisória 1937. E o STF decidiu que seria possível você condenar a União a pagar honorários em favor da DPU, de maneira que não haveria uma confusão. E aí a gente tem essa ação rescisória 1937, que foi decidida em 2017. E ele falou, olha, o ministro na época falou, olha, eu estou vendo as emendas constitucionais e eu estou percebendo que houve uma mudança relacionada à DPU. Isso permite, portanto, que a gente condene a União em honorários advogatícios em demandas que são patrocinadas, né, pela DPU no âmbito da federal, porque a gente tem uma autonomia funcional, a gente tem uma autonomia administrativa, ela tem uma autonomia orçamentária. Isso já foi reconhecido em sua constitucionalidade. Então, ela entendeu aqui que era possível ter honorários em face do mesmo ente. A decisão do STF foi num caso específico que envolvia DPU e União. Né? DPU e União. E aí, pensa-se que isso também deveria ser aplicado à Defensoria Pública Estadual. Agora, por que nós temos que aguardar esse entendimento para ver como o STJ vai se manifestar? E também porque eu percebi que há um land case, o tema 1002 no Supremo do STF, que está pendente de julgamento, e o tema 1002 fala da discussão justamente relativa ao pagamento de honorário num litígio em que o ente público é vinculado. Então, nesse caso, né, ele ainda está pendente de discussão no Supremo. Então, vale a pena você esperar para ver o que vai ser decidido no tema 1002, no que tange aos honorários, mas eu já te mostro esse lado do STJ e te mostro desse lado o STF. Beleza? Vou fazer algumas questões para a gente ver como é que está aqui sobre o tema da execução fiscal e do processo judicial tributário. Então, a gente tem aqui, né, que Pedro figura no polo passivo da execução fiscal e ele foi ajuizado pelo município para cobrar um montante de 50 mil a título do IPTU, relativo à propriedade dos anos de 2008, 9 e 10. Em sua defesa, Pedro pretende alegar que os débitos já foram alcançados pela prescrição, antes mesmo da propositura da execução fiscal. Quanto aos meios de defesa que podem ser empregados pelo executado na cobrança de crédito tributário, é correto afirmar. Então vamos lá. Letra A. A alegação de prescrição não pode ser veiculada sem prévia garantia de juízo, qualquer que seja o meio de defesa escolhido pelo executado. Bom, então, a primeira coisa é que você tem uma execução fiscal, ele está falando que está cobrando alguns valores, e a gente sabe que o meio próprio de execução fiscal é você apresentar os embargos. Os embargos é a execução fiscal. É o meio próprio de defesa. Né?
Só que algo que a gente não viu, óbvio, pelo tempo, é que nós temos uma matéria que envolve prescrição. Como se sabe, prescrição é uma questão de ordem pública, né? É um tema de ordem pública. Sendo uma questão de ordem pública, nós podemos, mesmo sem prévia garantia do juízo, apresentar um meio de defesa, que ele é chamado de exceção de pré-executividade. Então é possível, através de uma exceção de pré-executividade, você simplesmente fazer a defesa da prescrição. Perceba que é sem prévia garantia do juízo. E perceba, portanto, que nós temos aí uma possibilidade. Então, quando a questão fala que a alegação de prescrição não pode ser veiculada sem prévia garantia, aqui é o equívoco. B. É cabível exceção de pré-executividade no caso em que o magistrado reconheça a ocorrência de prescrição, visto que a matéria não requer dilação probatória. Perfeito. Gabarito B. Porque é justamente isso. Você pode entrar com exceção de pré-executividade numa matéria que seja uma questão de ordem pública e na matéria que não tenha dilação probatória. Esse seria basicamente a forma em que a gente tem para admitir a exceção de pré-executividade. Letra C. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública somente é admissível na execução fiscal mediante oposição de embargos na forma e nos termos da lei. Falso, né, gente? Falso. Por quê? Nós podemos entrar com a execução fiscal para cobrar o crédito. Você pode se defender através dos embargos à execução fiscal. Agora, você somente pode se defender através dos embargos é falso. Porque cabe exercício para executividade. Você pode entrar com uma ação anulatória. Você pode entrar com mandado de segurança, enfim, você pode entrar com outros tipos de ações. Então, não é possível somente. Isso aqui torna a alternativa incorreta. Tá? Letra D. É cabível opor embargos, independentemente de garantia do juízo, suspendendo-se automaticamente a execução fiscal, com fundamento no novo CPC. 2 erros. Primeiro, porque não é cabível, independentemente de garantia, né? Você precisa da garantia para apresentar os embargos. E o segundo ponto é que ele fala que você suspende automaticamente a execução fiscal, o que também é falso. Para você suspender a execução fiscal, você tem que ter a garantia do juízo e ser relevante seu fundamento, assim entende a jurisprudência do STJ. Então não é possível. Beleza? A alegação de prescrição e decadência somente pode ser veiculado por ação ordinária, anulatória própria, precedido de depósito prévio, preparatório do valor, corrigido e acrescido falso. Porque ele está dizendo que a gente só pode alegar prescrição por um tipo de ação anulatória, que você não tem que ter o depósito. Você tem o depósito se você quiser garantir o juízo, se você quiser ter um efeito suspensivo, mas você não precisa do depósito, né, para se defender. De jeito nenhum, numa ação anulatória. E o erro é que a gente não tem apenas prescrição e decadência em ação anulatória. Você pode entrar tanto com embargos à execução fiscal, como uma exceção para executividade também. Então, esses são os fundamentos, né, pelo qual você vê claramente o erro da alternativa letra E. Né? São 2 erros aqui, equívocos, portanto, que conferem a essa questão o gabarito dela, sendo letra B.
Perceba, viu, meus amigos? São muitas questões que temos envolvendo a execução fiscal. Trago a relevância para vocês dos temas que a gente falou sobre a DPU, sobre os temas que são importantes, feito a garantia do juízo, feito a citação, a nulidade nas citações, feita a forma como você pode se apresentar através do executário, através do réu como curador especial. Então, minha oração aqui para sua caminhada, de toda forma, para sua trajetória. Nos encontramos, fica com Deus, preste atenção, tá? Não vacila nesses temas, não. Não erra isso, por favor.